fala também sobre a chance grande de Firmino deixar o Al Ahly da Arábia Saudita a qualquer momento. Preciso te atualizar também sobre uma proposta interessante que o Atlético Mineiro recebeu da Premier League e a pressa na resposta. Conta sobre Romarinho livre no mercado e com sondagens de clubes brasileiros, mas a primeira proposta oficial não é daqui. Para completar tudo sobre a treta entre Alisson e Atlético Mineiro por causa da não negociação do jogador com o Leicester. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com... Hora de falar sobre uma proposta interessante ao Atlético Mineiro por Alisson, atacante de 19 anos de idade que está defendendo a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20. Informação desse sábado é de que o Leicester da Inglaterra ofereceu 13 milhões de euros ou 79 milhões para levar o Alisson agora. Janela de inscrições na Inglaterra se encerra na segunda-feira e o Atlético precisa responder de forma quase que imediata para que exista tempo hábil para que essa negociação seja concretizada. O Galo promete uma resposta para as próximas horas. Não é o primeiro clube interessado no Alisson nos últimos dias. O Botafogo, e além de times dos Emirados, sondaram e entraram em contato com o pessoal do Atlético para tentar levar o jogador. Galo que tem vendido muito mais do que comprado. Bastante gente já saiu, alguns atletas bem pouco importantes, outros extremamente relevantes como o Paulinho. Em compensação, aos pouquinhos o Atlético vem buscando seus primeiros reforços. Júnior, Santos e Coelho são as novidades para o ataque. O Gabriel Menino e o Patrick chegaram para o meio campo nas negociações ou na negociação que levou o Paulinho para o Verdão. A pergunta que eu deixo para o torcedor do Atlético é: vale ou não a pena vender o Alisson por 13 milhões de euros? O grande questionamento entre os donos da SAF do Atlético é: será que corre-se o risco de repetir o fenômeno Savinho, vendido por ainda menos dinheiro, 6 milhões e meio de euros na oportunidade, e hoje jogador do Manchester City e um dos mais cobiçados do mundo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, tá bom? Hora de falar sobre Roberto Firmino. Desde essa sexta-feira, especulação bem grande de que ele vai rescindir seu contrato com o Al Ahly. E eu tô para dizer para vocês que essa possibilidade aumentou consideravelmente depois que o time dele anunciou no finalzinho da janela de transferências na Arábia Saudita um jogador para sua posição, e é também brasileiro. O atacante galeno maranhense, que pertencia ao Porto, foi comprado por 50 milhões de euros. Atacante de velocidade, muita capacidade física, menos talentoso e com menos nome do que o Roberto Firmino, mas que chega por conta de um investimento bastante alto. Só para lembrar que o Roberto Firmino tem sido titular absoluto nessa temporada, são 24 jogos, 8 gols e 4 assistências. Ele é o terceiro que mais jogou, 24 partidas como eu contei, só atrás do Ibanez, que é brasileiro, e do Mahrez. É o segundo que mais marcou gols, são 8 gols, atrás do Ivan Toney, que é inglês, com 12 gols. Mas relação do Firmino com o técnico do Al Ahly nunca foi das melhores. E o próprio Roberto Firmino já acenou em alguns momentos a chance de voltar ao futebol brasileiro. O pessoal do canal Bica Galo afirma que o Atlético tem negociações com o Firmino. Também há quem garanta que o atacante, ex-seleção brasileira, interessa ao Palmeiras. A Leila Pereira já teria comentado com pessoas próximas sobre essa possibilidade. Posso assegurar, depois de conversar com duas fontes do Galo, que não há chance de o Firmino ser contratado. Uma dessas pessoas classificou como chance zero, a outra disse que esse atleta nunca esteve nos planos. Sobre Firmino no Palmeiras, precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Ainda não tenho nenhuma resposta de dirigentes alviverdes. Mas se o Firmino voltar ao Brasil e ouvir o coração, a prioridade será dada ao Corinthians. Ele já se declarou torcedor alvinegro e disse que tem o sonho de atuar no seu time de infância. Hora de falar sobre a treta entre o meio atacante Alisson e o Atlético Mineiro. Detalhe, o Alisson é atleta do Galo. Tudo começa pela manhã, quando um dos representantes do Alisson emitiu uma nota oficial criticando a postura do Atlético nas tratativas com o Leicester. O clube inglês ofereceu 13 milhões de euros e, de acordo com o staff do jogador, o Atlético nem sequer respondeu à proposta, que havia sido considerada excelente pelo jogador e por seus representantes. Por conta da demora na resposta do Atlético, o Leicester acabou desistindo da operação e essa postura do Galo foi criticada. Nesse sábado, antes do jogo do Campeonato Mineiro contra o Vila Nova, o Paulo Brax, que é o novo homem forte do futebol do Galo, veio a público para esclarecer a situação. Ele disse, abre aspas,
O Atlético vai negociar seus jogadores quando o Atlético entender que deve e nas condições que o Atlético determinar, e não serão os empresários dos atletas que farão isso. Respeitamos o jogador e a negociação, mas só faremos quando for algo bom, fecha aspas. Paulo Brax também assegurou que o Atlético respondeu sim à proposta feita pelo Leicester com uma contraproposta, entendendo que essa primeira oferta de 3 milhões de euros não foi boa. Importante dizer que o Paulo Brax não confirmou nenhuma das cifras que têm sido especuladas. Ele disse que esse é um assunto privado, mas que a negociação caiu e que o Alisson permanecerá no Galo, que o Atlético tem um projeto a médio e longo prazo para ele. Só para completar as informações do Atlético, o Galo venceu a primeira na temporada, 1-0 contra o Vila Nova, em Nova Lima, resultado que só foi garantido graças a um bonito gol do Hulk. Não fosse por essa vitória, e o Atlético correria enorme risco de nem conseguir classificação para a fase de mata-mata. Nesse momento, o time é o terceiro colocado do seu grupo, são 7 pontos, assim como o Tombense. O Betim é o líder com 8 e ainda joga na rodada. Bora fechar o vídeo com a principal notícia do sábado. Romarinho está livre no mercado, agora de forma oficial. O próprio Romarinho usou suas redes sociais para comunicar que não tem mais contrato com o Neon SC. E essa história que eu vou contar com exclusividade é das mais curiosas. O Romarinho seria julgado por conta de um exame antidoping. No ano passado, em meio a um processo para tentar engravidar sua esposa, para ter o segundo filho, ele tomou um medicamento que ele não sabia que lhe causaria doping. Ele acabou sendo flagrado no exame antidoping, condenado, o time dele recorreu, e enquanto aguardava a decisão final, o último parecer em instância decisiva, para saber se teria condição de continuar jogando ou não, começou-se a especular a possibilidade de Romarinho ter seu contrato rescindido. A janela na Arábia Saudita se encerrava nessa sexta-feira, e o Neon SC, um dos clubes mais ricos do futebol saudita, que disputa a segunda divisão, não queria correr o risco de não poder utilizar o Romarinho na reta final da competição e não usar a vaga de estrangeiro do atleta. O que o Neon SC fez? Se antecipou ao julgamento, rescindiu o contrato do Romarinho e anunciou a contratação de um jogador estrangeiro para o lugar dele na reta final da competição. Importante dizer que o Romarinho teve todas as suas receitas recebidas, houve um acordo entre as partes, ele sai com bastante dinheiro. E aqui que vem a parte mais maluca dessa história. Pouco depois de rescindir o contrato com o Romarinho, fazendo dele um jogador livre, o tribunal lá na Arábia Saudita inocentou o Romarinho, permitindo que ele volte a jogar futebol. Não fosse pela pressa do Neon, o atleta poderia ter seguido por lá. Jogador que com a camisa do time saudita na segunda divisão ia muito bem, com 12 gols e 5 assistências em 18 partidas. Romarinho já tem sondagens de clubes brasileiros, mas a primeira proposta oficial não é do Brasil. Posso assegurar para vocês, depois de ouvir uma pessoa envolvida nas tratativas, que o Al Saad do Catar, o clube mais rico do Catar, já fez proposta pesada para contar com um atleta de 34 anos de idade, que tinha vínculo com o Neon SC até a metade do ano de 2026. Essa proposta ainda não está fechada, Romarinho não concordou com todos os termos, mas as tratativas já existem. Se os clubes brasileiros demorarem, a tendência é que o Romarinho seja anunciado como reforço desse clube Qatari, onde ele já esteve no Catar entre 2014 e 2017, vestindo a camisa do El Jaish. Então é isso aí, Massa Atleticana, quero sua opinião aí sobre Firmino, né? Se valeria a pena aí o Galo fazer um investimento para trazer o jogador para jogar aqui na cidade do Galo. Também Romarinho, né? Que ele já não vai ficar mais lá pela Arábia. Isso seria aí uma opção para o Galo trazer. Mas acredito que o Galo não buscaria esses reforços por contar com alto salário e também o Galo já ter reforçado esse setor com Júnior Santos e Coelho, né? E o Galo tem ali no seu ataque também o Hulk, então acho que o Atlético não buscaria esses jogadores. Mas o que você pensa aí? Será que seriam bons reforços para o Galo? E também, né, a venda aí que não foi concretizada de Alisson. A diretoria do Galo pensa aí sobre manter o jogador para não cometer o mesmo erro que fez com o Savinho, né? O Galo vendeu barato demais e o jogador se tornou um atleta cobiçado por vários clubes europeus, né? Subindo demais o seu valor e o Galo não soube aproveitar.
e acredita que o Alisson tem o mesmo potencial que o Savinho, e o Galo pode receber aí boas ofertas, né, futuramente pelo jogador. Deixe sua opinião nos comentários, não esquece de deixar like no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e também ativar o sininho de notificações para receber todos os conteúdos postados aqui no canal Cortes do Galo.